Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos, ainda na terceira parte, no capítulo 5 da Lei de Conservação. Nós vamos entrar hoje no item final, que é o item 5 da Lei de Conservação, falando sobre privações voluntárias, mortificações, que vai das questões 718 a 727. Vamos estudar hoje as questões 718 e 719. Kardec pergunta aos espíritos: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Veja que interessante a pergunta. Nós sabemos que o trabalho é a lei da natureza, por isso constitui uma necessidade de todos nós. E a civilização obriga, então, o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades, como nós vimos nos nossos vídeos passados. Então, o trabalho é um desses deveres fundamentais que o homem tem. É um dever que o ser encarnado tem. Nós precisamos sobreviver e, ao mesmo tempo, precisamos desenvolver e aperfeiçoar a nossa inteligência, as nossas faculdades. E o trabalho é uma das forças de fazer isso, tanto quanto como homens ou como espírito. Não trabalhar, então, é contrariar a lei natural. O instrumento de que o homem usa para a sua vida no mundo material é o corpo, e que este corpo nos leva a entender a necessidade, então, dos cuidados que nós devemos a ele, a fim de que o espírito possa cumprir a sua missão na encarnação pelo trabalho. Todavia, nós encontramos algumas opiniões e nós vamos retirar as ideias de O Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, a dos materialistas, que somente creem na natureza biológica a estruturar o indivíduo, tanto fisicamente como mentalmente. Quando dissemos materialistas, na realidade, nós podemos incluir aqueles que são indiferentes, que até acreditam que têm uma alma, mas não se preocupam com a sua própria espiritualização e buscam em tudo e de todos os meios o seu gozo na vida material, rebaixando então a alma e, na opinião destes, cuidar apenas do corpo é com o que o homem deve então se preocupar. Existem também a opinião daqueles que consideram somente a alma, desprezando o corpo, como se não tivesse função no progresso do indivíduo, como se o corpo não fizesse parte deste progresso, como se fosse um entrave e que deve, então, desvencilhar-se ou supliciar o corpo, martirizar, para purificar a alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos esclarece que, ao lado destes dois grandes partidos, daqueles que são os materialistas, que eles chamam lá de ascetas, e dos que são aqueles que têm a opinião simplesmente que a alma que é a única importância e desprezam o corpo, ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Então não desfrutam nem da vida material e nem da vida espiritual. Ficam neste morno, tíbios, sem um elemento realmente que promova o indivíduo em todas as suas necessidades. Continua o espírito protetor, que chama Jorge, né, que deu essa comunicação, ele pergunta: onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? E responde: em alguma parte. E o problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores,
demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, que é um instrumento daquela. E continua o Espírito. Esta mensagem foi dada em Paris em 1863. Muito bem, podemos ainda então concluir neste item, né? Que assim a lei de conservação ela nos obriga, na realidade, a cuidar da saúde do corpo, a cuidar da conservação do corpo da melhor forma possível, porque este corpo é um instrumento do Espírito, a fim de que nós possamos executar, pelo trabalho, a nossa parte na obra da criação, progredindo, sendo útil, promovendo melhores condições para a vida na Terra, para a vida social. Nós não podemos também descurar da alma. Por isso, é lei, é uma lei moral, é uma lei que nos auxilia a melhores escolhas, a capacidade de nós escolhermos, a capacidade de nós termos vontade realmente de ter uma saúde compatível, a cuidar do corpo, mesmo qualquer que ele seja, para que ele possa ser instrumento do nosso próprio trabalho espiritual. Continua Kardec na questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à lei de conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Esta pergunta, pelo que nos dá a entender, refere-se ao indivíduo que não está passando por necessidades, que vai buscar aquilo que lhe é mais, né, para o seu próprio gozo, para o seu próprio bem-estar, que já tem o necessário para a sua vida. E este seu conforto, da sua família, o progresso material, isso é justo que ele busque. Uma vez que é natural esse desejo, se isso instiga também ao progresso intelectual do indivíduo, ora, não é censurável, está na lei moral. Aqui, os espíritos, então, indicam 3 elementos diferentes que ferem a lei moral. Primeiro, é o abuso. O abuso, pois este abuso compromete a saúde do corpo, como nós já vimos anteriormente. E outra coisa, isto pode causar doenças, causando limitações, sendo então impedindo que haja possibilidade até mesmo do trabalho. Então, é um desvio da lei natural. Então, esse é o primeiro elemento, que seria o abuso que foge à lei natural. O segundo é se esse bem-estar é conseguido à custa do outro, em prejuízo de outra pessoa, de outras pessoas, até mesmo da sociedade. Um bem-estar que nós poderíamos chamar de um bem-estar egoísta, conseguidos por meios ilícitos e não por meio do trabalho honesto. Então, nós vemos nesta situação que muitas vezes procuramos o bem-estar, o que é natural, mas os meios não são convenientes. E esses meios que não são convenientes ferem a uma lei natural, que é uma lei moral, a lei de justiça, a lei de respeitar o direito do outro, né? Então, o terceiro elemento que nós encontramos aí nessa resposta é que esse bem-estar também não deve diminuir nem as forças físicas e nem as forças morais. Assim, a inércia do corpo, por exemplo, o ócio, que não seja um ócio criativo, produtivo, né? Devido ao bem-estar simplesmente, ou então o próprio excesso de atividades em que o indivíduo prejudica o seu corpo por um excesso de trabalho, um excesso de atividades, somente para promover o bem-estar,
podem provocar realmente situações que o corpo vai sentir. E nestas situações diminui-se as forças e também as forças morais, porque o indivíduo que tem tanto o ócio como o excesso, ele vai, na realidade, não ter tempo para aquilo que ele precisa, que é a sua espiritualização e o seu desenvolvimento intelecto moral. Pois se em função, então, do bem-estar, o indivíduo vive apenas a vida material, sem o tempo para a busca de sua espiritualização, sem se preocupar em aprender, a servir, sem um momento diário de recolhimento, de meditação, de prece, seja o que for nesse sentido, sem um momento de esforço para o seu autoconhecimento, seu autoaprimoramento, como nos ensina, inclusive, Santo Agostinho, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 919, sem o indivíduo ser útil ao meio social onde vive, ao seu condomínio, ao seu bairro, à sua casa espírita, ao seu trabalho, onde ele estiver vivendo, e principalmente dentro do lar, sem ele ser útil neste meio social, ou, em resumo, sem realizar o seu progresso intelectual e moral, ele está se desviando da lei natural, da lei que rege o mundo moral, indo contra esta lei de progresso, causando infelicidade para si mesmo pelo desvio da lei. Então sabemos dessas coisas. E Jesus então nos adverte: se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sereis se as fizerdes. Vamos ficar por aqui, deixando um abraço a todos. No próximo vídeo nós estudaremos as questões 720 e seguintes. Muita paz, que Deus nos abençoe. Muito obrigado.